Incêndio que atinge o galpão de arquivo da Cinemateca Brasileira em São Paulo. O espaço tem cerca de 4 toneladas de documentos. Mais uma tragédia anunciada contra a cultura brasileira. Um incêndio destrói um dos galpões da Cinemateca, maior centro de audiovisual da América do Sul. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra a União por abandono da Cinemateca. Eu mal sabia o que era uma cinemateca. Ele falou, lá no Parque de Ibirapuera. Eu passei uma manhã procurando a cinemateca no Parque de Ibirapuera, achei, né? E aí eu descobri esse fascínio que é você ver o filme fotograma por fotograma e perceber o quanto que ele te ensina, assim, que eu comecei fazendo catalogação na Cinemateca e ensino jornal. Não é o foco principal das pessoas a preservação. As pessoas, óbvio, todo mundo se sensibiliza com o que aconteceu com a Cinemateca, né? Acredito, espero que seja de coração, não só da boca para fora, que as pessoas se sensibilizem em tudo. Acham, tipo, coitado da Cinemateca e tal, e muita gente daqui, tá? E não vê que a Filmoteca está passando pelo mesmo problema. Infelizmente, as pessoas não se importam com a memória, com preservação. Então o que acontece com a Filmoteca é o mesmo que acontece com a Cinemateca, talvez uma menor escala, por nós sermos menores. Entendeu? Mas os problemas e as dificuldades são as mesmas. Falta de espaço, falta de estrutura física, entendeu? Que gera essa falta de espaço, falta de as pessoas olharem mesmo e entenderem o material que tem nas mãos. Acho que o pessoal não entende o grande tesouro que tem nas mãos aqui. Bom, a Filmoteca já tem, né, quase 50 anos, né, e isso é a gente deve a Cinemateca, né, a Filmoteca da FAP ao Máximo Barro, né, que sempre foi um né, ele foi um garimpeiro de tudo que está aqui atualmente. Começou com tudo, né, isso tudo com ele, essa questão da importância de preservar a imagem, preservar os equipamentos, preservar o que está envolvendo o audiovisual. Então ele foi a pessoa que começou tudo isso, né, sabendo da importância de você ter uma filmoteca como preservação para os alunos frequentarem, entenderem a importância da memória, porque a preservação e uma filmoteca não é só para ver filmes ou garimpar um ou outro filme que está ali há muito tempo esquecido e trazer à tona, mas sim a questão da importância da memória. A Filmoteca serve como um exemplo do principal pensamento do professor Máximo, que os alunos eram filhos de alma e que a importância do professor era passar o conhecimento adiante, né? E a Filmoteca é exatamente isso. Os materiais estão aqui para passar todo o conhecimento, no caso cinematográfico, adiante para as próximas gerações. E o audiovisual é uma ferramenta de educação fantástica, né? Ela é fenomenal, porque ela te conta a história que a própria história não está contando, porque a imagem sempre suplanta a intenção do autor, né? Ela sempre tem muito mais a você observar do que o próprio autor quando criou a imagem, né? Porque a Filmoteca da FAP, ela ainda tem muito pouca visibilidade dentro da FAP. Eu acho que muitos estudantes, inclusive de cinema, não conhecem e não utilizam todo o potencial dela. Acho que ela tem um acervo muito rico de películas, só que às vezes as pessoas esquecem também que tem uma biblioteca incrível de cinema, em grande parte reunida pelo Máximo, agora com novas contribuições do acervo pessoal do Máximo, que é um legado que ele deixou para a FAP, um acervo de cartazes espetacular. Então às vezes a gente esquece que uma filmoteca não é só filme. São todos os documentos referentes ao cinema e ao estudo de cinema. Toda Cinemateca, como a gente já viu, não só no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo também, a dificuldade que é preservar. Você precisa de investimento para preservar, porque todos os materiais são muito sensíveis. A gente trabalha com papel, com nitrato, né, que são as películas antigas, acetato, então são tudo muito combustível também, né? Então elas podem ter danos imediatos se você não souber manusear,
guardar, ter uma temperatura específica para ela. Então é um custo muito alto, quer dizer, a Cinemateca e todas as outras filmotecas que existem no Brasil e dependem do governo, a gente sabe que é muito difícil. Talvez a última coisa que eles vão pensar em investir seria na memória do país. Então, a FAAP, ela, para os arquivos que eu conheci no Brasil inteiro, ela está numa situação média. Agora, para condições que a FAAP tem de investimento, ela está péssima. Porque a FAAP não é tão caro assim. Sabe? A FAAP tem condições de contratar mais 2 pessoas aqui dentro, para poder ter um controle maior, para poder fazer um atendimento melhor, para poder ter uma catalogação mais aprofundada. Né? Porque, veja bem, o fato do audiovisual ser... isso é falta de visão, na verdade. Porque o audiovisual, quando ele está se configurando cada vez mais como um meio de comunicação, a busca por imagens para criar novos produtos, imagens já prontas, imagens de arquivo, é muito crescente. Isso você vende. Então, tem questões jurídicas, você tem que ter autorização, você tem que ter direitos, mas isso se negocia também. Então, isso é falta de visão, é não perceber a preciosidade que é você ter filmes de alunos, são inéditos. São imagens que você não tem reproduzido em nenhum outro lugar, só está aqui. Então, se você tem condições de fazer uma catalogação com trechinhos mostrando que filme é aquele, você tem um mercado a ser ocupado, né? E é um mercado que só cresce. Então, realmente, a FAAP está... se a gente comparar com outros arquivos com menos condições, ela está bem. Mas se comparar com as possibilidades que a FAAP tem de investimento, ela está mal. Bom, as principais semelhanças entre a Cinemateca e a Filmoteca são as dificuldades de você estar trabalhando com algo que ninguém se importa. Né? Pode ser brutal o que eu estou falando, tipo, ninguém se importa com memória, com cultura. Vividamente, assim, tipo, não. Quem se importa é quem está trabalhando, mas são muito poucos. Né? E não estão nos lugares, e essas pessoas não estão nos locais. Sabe, não tá de onde vem o dinheiro. Pode ter um ou outro, mas não tem. E sempre por isso, pela pouca importância. Para todo mundo é muito bonito falar, olha, nós temos uma filmoteca, olha, existe a Cinemateca Brasileira. Você viu que... Mas ninguém vai lá dentro, ninguém vem aqui dentro olhar a situação com a qual a gente está tendo que trabalhar. Sabe, falta de espaço, falta de climatização, falta de pessoal... preocupação, no caso da Cinemateca, se o material vai pegar fogo, no nosso caso, se vai se deteriorar, se vai estragar, se vai se perder, se a gente está com espaço, se está com pessoal. Né? É assim, é bonito falar que tem, mas ninguém quer trabalhar e para manter de uma forma adequada. O que vai salvar o nosso planeta é o pensamento de longo prazo. E memória é pensamento de longo prazo. Ou a gente investe no pensamento de longo prazo, ou a gente vai ver o planeta nos expulsar enquanto espécie, porque a gente não serve para estar aqui. Então, memória, arquivo audiovisual, isso é pensamento de longo prazo. Não é para resolver para amanhã, é para resolver para amanhã, para depois, para o ano que vem, para a década que vem, para o século que vem. Então, a gente tem que pensar, longe, né? Projetar longe, né? Então, a responsabilidade que a FAAP tem de ter esse acervo e a falta de responsabilidade de não enxergar a preciosidade que é isso daqui, sabe? Isso dói. Isso dói. Porque isso é desmerecer o próprio esforço que ela fez para formar essas pessoas e desrespeitar as obras que essas pessoas criaram. Que são esses alunos que saem daqui capacitados por alguma coisa e a prova da capacitação deles está aqui. Então, isso precisa investir.